Bom, pessoal, estamos saindo aqui de Nazaré. Como eu disse pra vocês, isso aqui foi só um bate e volta mesmo. Tava a fim de sair de casa e dar uma volta de moto. E a gente já vai começar a voltar. Essencialmente temos aí 2 horinhas de viagem até chegar em casa. Cara, é muito engraçado que se eu fosse pegar a via pedagiada, ia cair para 1h20. Ia cair 1 hora de viagem a menos. E eu acho que essa 1 hora de viagem a menos... Deixa eu fechar aqui o meu casaco. Se eu achar o... Eu acho que essa 1 hora a menos de viagem é justamente por causa de ficar andando dentro da cidade. Ter que reduzir a velocidade, uma lombada, uma coisa e outra. Aí por conta disso que acaba demorando mais. Pelo menos eu tô achando que é por isso, né? Essa 1 horinha extra de viagem. Mas pra mim que não tava com pressa, não estou com pressa na verdade. Pra mim, a qualquer hora que eu chegar em casa tá de boa. Marília vai fazer um negócio quando... Marília, quando chegar em casa, ela vai para um lugar, então ela só vai terminar lá para mais tarde. Quando ela sair, eu vou buscar ela, mas é lá para as, sei lá, 10 horas, 11 horas, meia-noite, não sei. Então, para mim nem vale a pena voltar rápido. Ah, e esse trecho aqui, se eu fosse voltar pela pedagiada, ia custar mais ou menos uns 6,60 €, quase 7 €. Que era, vamos supor, estou com meio tanque de combustível. Se eu fosse completar, daria mais ou menos isso também. Então, meio tanque de combustível versus 1 hora de viagem a menos não vale muito a pena para mim. Mas também não é porque a gente não tá com pressa que a gente vai ficar indo bem devagarzinho atrás dos carros, né? Só passar esses carros aqui pra gente tentar manter um ritmo de viagem. Vou até dar uma conferida na temperatura. Mas se eu não me engano tá fazendo uns 10, 13 graus por aí mais ou menos. O que na moto se amplifica. Mas como eu tô de casaco, tô de luva, não está muito ruim. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Aqui tá marcando 16, mas é em Lisboa. Não tô em Lisboa.
Tô sentindo novamente um pouquinho daquele cheiro de fumaça. Ó, são 6h51, a previsão é de que o sol vai se pôr às 7h20. Ou seja, tecnicamente mais meia horinha de luz do sol, né? Pelo menos assim. Mas já tá quase escurecendo já. Tá praticamente de noite já. E tá batendo um ventinho, viu? Tá batendo um ventinho gelado. É esse tipo de coisa que quando você tá de carro, isso você nem percebe, isso nem te incomoda, pra você não é nada, porque você nem sente, pra ser sincero. Você tá ali com a janela fechada, praticamente não sente. E aí eu sei que isso incomoda muito pra Marília. Eita, eu tenho que ficar ligeiro aqui, porque eu lembro que eu passei por umas lombadas. Só não sei se foi aqui. Famalicão. Não, acho que não foi aqui não. Deve ter sido mais pra frente. Mas eu não quero ser pego de surpresa na lombada, né? Cara, o tempinho que eu cheguei aqui, né? Aí eu sentei ali no banquinho e fiquei só observando, pensando na vida, cara. O estilo de vida é bem diferente aqui. Tipo assim, é a mesma coisa basicamente que eu faço lá também, mas é outra vibe, não sei explicar. E eu tava lá e passou um pessoal passeando com seus cachorrinhos na beira do oceano, né? Cara, é muito legal. Lá onde eu moro não é necessariamente perto do mar, mas dá pra ir. Mas é pelo menos uma viagenzinha assim. Ah, vai começar as lombadas. É uma andadinha de pelo menos umas meia hora, eu acho. Não sei. Eu acho que tem mais uma ou duas lombadas. Não sei. E aí o pessoal andando de boa lá. Acho que tem um negócio piscando ali, eu acho que é uma lombada. É. E esse carro nessa velocidade toda numa lombada. E aí, muita gente andando lá de boinha, naquele calçadão gigante. Uma coisa que eu não acho muito legal aqui de Nazaré é que tem muito morro.
Então, se você quiser ir para lá e para cá, você vai ter que estar subindo e descendo. Em Lisboa também tem muito disso, tem muito morro, mas na área que a gente mora, pelo menos, a gente consegue resolver tudo ali por perto. Então não precisa, a gente não se estressa muito com essa questão de estar subindo e descendo ladeira, pelo menos ali onde a gente mora. Aqui, numa região relativamente próxima uma da outra, ainda assim tem uma diferença considerável de altitude. Mas assim, é uma paisagem muito bonita. É bem diferente. E era até uma coisa assim que a gente já faz 2 anos que a gente está morando nessa casa. A gente pensa em se mudar quando completar os 3 anos. E aí a gente pensou assim, pô, a gente podia ir morar num lugar longe também. E um dos lugares era por aqui. Se eu morasse por aqui, no dia de ir pro trabalho, eu teria que fazer uma viagem de mais ou menos 2 horas. Mas se for só uma vez a cada 15 dias, seria até ok assim. Beleza, que é isso aqui que eu tô fazendo hoje, né? Eu vim, fiquei um pouquinho e voltei. No trabalho eu ia vir de manhã, vamos supor, saio daqui de 6 da manhã, não, 8. Chegaria lá às 10. E largando de 6 ou de 5:30, ia chegar em casa de 5:30, 6:30, 7:30, lá para as 8 horas da noite. Coisa que, levando em consideração onde eu moro atualmente, para eu ir para o trabalho de transporte público seria 3 horas. Então 2 horas de moto para mim seria muito tranquilo. Pelo menos eu achei que hoje foi bem tranquilo assim. É longe, é distante, etc. Mas você morar num lugar assim mais afastado, você acaba tendo mais qualidade de vida. Você consegue morar numa casa melhor, pagando menos. Normalmente os seus gastos mensais vão ser mais baixos também. E assim, do meu ponto de vista, eu honestamente, para ter uma qualidade de vida melhor, de morar mais perto do mar assim, e ter uma praia próxima de casa, acho que valeria a pena. Só que talvez, mas uma coisa que sempre me assombra assim é a questão do trabalho, né? Hoje o meu trabalho é assim, né? Eu vou uma vez a cada 15 dias. Mas se eu precisar trocar de emprego e não for assim, aí eu tô ferrado. Se eu tiver que ir 2, 3 vezes por semana, já se torna muito ruim fazer esse percurso. Mas uma vezinha de 15 dias era tranquilo demais. Nós vamos passar meio que em frente. E aí nessa a gente vira à direita.
que foi exatamente o caminho que a gente fez na vinda. E a gente veio de lá. Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente tem em casa. Calda das Rainhas, 11 quilômetros. Se não tivermos nenhum imprevisto, der tudo certo, a gente chega em casa já já. Vale de Maceira. O céu ainda está um pouquinho azul, mas eu não diria que o sol ainda está fora. Eu acho que o sol já se pôs. Pela condição da luz, ó, só tem um restinho de azul no céu. Acho que aquela previsão que a gente estava vendo do pôr do sol era lá em Lisboa mesmo. Cuidado com os animais na estrada. Caramba, que loja grande ali. Loja de móveis, sofás e essas coisas. Ah, não sei se eu falei, previsão de chegada às 8h45, pelo menos é o que está mostrando aqui agora. Ah, sim, ainda naquele assunto que eu estava falando sobre as vantagens e as desvantagens da moto. Andar à noite de moto é complicado. Não conheço ninguém que recomende. Eu agora tô andando à noite porque eu sou teimoso, porque eu sou afoito, mas eu não devia. E assim, eu estando com Marília, né, eu não... Acho que isso aqui não seria o ideal da gente fazer. É se programar para andar durante o dia mesmo e pronto. A visibilidade é muito ruim. Você tá com um capacete ali. Você não pode acelerar muito. É complicado. De noite tem que ter muito mais cuidado. Olha os banquinhos ali, ó. Cara, eu acho muito legal isso, que
nas cidades menorzinhas, não que lá na capital não tenha, mas nas cidades menores é muito mais abundante. Tem muito banquinho, muita área assim para você passar o tempo e tal. Ui. Fechou o sinal. Quando você tá passando por essas cidadezinhas menores, toda esquina que tu olha vai ter um banquinho pra tu sentar e matar o tempo. Isso é muito legal. Agora, claro, né, o que tem de vantagem em algumas coisas tem de desvantagem em outras, porque eu acho que aqui o ônibus deve ser muito mais complicado, né? Deve ser aquele ônibus de hora em hora, meia hora em meia hora. Não sei, né? Tô falando achismo. Mas ainda assim, eu não sei Marília, né? Um dia a gente pode sentar e conversar sobre isso. Mas eu acho muito massa. Eu acho muito legal a ideia de morar num lugar assim, numa cidadezinha menor, pra gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Que eu honestamente não sei o que é isso. Desde que eu me entendo por gente, que eu moro em cidade grande. Eu sei que Marília não gosta muito de cidade pequena, porque ela tem um traumazinho do interior que o pai dela trabalha. Que era engraçado, ela contava que quando dava meio-dia a cidade parava, o pessoal ia descansar, ia tirar um cochilo depois do almoço, e a cidade parava, só voltava sabe-se lá de que horas. Vamos passar por Bom Barral novamente. Ainda estamos com meio tanque. Se essa previsão não for tão otimista quanto eu imagino que ela não é, eu acho que dá pra gente chegar em casa. Não sei. Estamos pegando um trechinho de autoestrada agora. Esse vídeo também vai ser legal para eu testar a qualidade da câmera à noite, que a gente ainda não fez nenhum vídeo à noite assim, de moto com a câmera aqui, para saber a qualidade dela à noite. Eu já vi alguns relatos de que ela perde a qualidade, que a estabilização praticamente fica desligada. E aí complica, né? Olha, a segunda placa, tá faltando 86 km. No meu GPS tá dando 100 km, mas eu acho que esse 86 é se você for sempre pela autoestrada, né? A via pedagiada. E tá dizendo que daqui a 22 km a gente vai pegar a direita. Mas olha a qualidade da pista. É bem sinalizada. São duas mãos de ida e duas mãos de vinda, mas elas são separadas. Tem um guarda-reio e tem um canteiro no meio que divide as faixas. O que me deixou na dúvida somente é se esse trechinho que eu tô andando aqui eu pago pedágio também. Eu não sei. Você pagar pedágio de moto aqui, pelo menos em Portugal, não vale a pena. É muito ruim. Porque a moto paga exatamente o mesmo valor do carro. Então é muito sem futuro você pegar a autoestrada. A não ser que você vá correr, se você tiver com pressa, tiver uma moto potente, aí
você vai. Mas assim, se você tiver sem pressa, se sua moto não for tão potente, aí não vale a pena. Você vai pagar e não vai usufruir da estrada. Tem um farol ali, ó, iluminando. Não sei se é um farol ou se é um canhão. E uma coisa legal também das autoestradas, assim, né? É que elas são muito bem sinalizadas. Por exemplo, eu não sei se vocês observaram, mas bem ali atrás tem uma placa de um sinal de carros com uma tomada elétrica e a distância. Olha aqui, ó. Tem exatamente os postos, a distância e os valores dos principais tipos de combustível, que é gasóleo e gasolina. Então você pode ir se orientando baseado nisso. Eu sei que meu carro ainda faz 30 quilômetros. Então eu sei que vai ter um posto agora e vai ter outro daqui a 32 quilômetros. Então já tenho que abastecer. E também dá para você saber se tem carregamento elétrico, se não tem. Você acaba fazendo uma viagem bem tranquila assim pela autoestrada, porque é bem previsível. Você não passa perrengue nem nada do tipo. Pronto, de noite, andar de noite de moto talvez seja relativamente seguro se você for pela autoestrada, porque é bem sinalizada. Você mantém uma velocidade constante. Qualquer coisa, você sabe que daqui a X quilômetros vai ter um posto de combustível. Ah, sim, outra coisa que eu queria conversar com vocês. Rapaz, deixa eu até ver se a câmera tá gravando. Outro assunto que eu queria conversar com vocês, que eu tava falando com Marília, né, nesse rolê de ontem. Quando você sai de moto, você fala igual um papagaio, é impressionante. A gente conversou tanta coisa de moto, hein? Eu não sei se vocês sabem, não sei se eu comentei no vídeo, eu acho que sim. Caramba, olha que vista bonita ali, ó. Eu acho que provavelmente eu comentei com vocês que o meu plano inicial não era comprar uma moto de 300 cilindradas. Meu plano era comprar uma CB 125F, que é uma moto super econômica, bem mais barata de comprar, era tipo metade do preço dessa, eu acho. E seria a minha primeira moto, né, para aprender a pilotar. Eu tinha um relativo receio assim de começar a pilotar numa moto de 300 cilindradas, para não me acidentar, né, não ser muito afoito e tal. E eu só comprei essa moto aqui porque Marília que falou, olha, é melhor tu comprar uma 300 cilindradas, porque a gente vai usar a moto para viajar, aí vai pegar a estrada. Aí imagina, a gente tá lá numa subida, nós dois pesados na moto, e a moto sem força para subir, e os carros colados na gente atrás. A gente precisa de alguma coisa que tenha um pouquinho mais de potência. E essa foi a justificativa dela pra gente ir nessa moto aqui, porque eu queria ir numa 125, né? E a gente lembrou disso ontem, né? A gente tava andando de moto, lembrou disso, que inicialmente meu plano era pegar a 125. Sendo que a gente lembrou porque eu tava justamente comentando pra ela que hoje eu já me sinto totalmente adaptado à moto assim. Essa moto ela não me passa mais medo, insegurança.
eu piloto ela numa boa, acelero tudo e não passo susto. É uma moto que me transmite muita segurança. Claro, né, que isso aqui não quer dizer que eu seja um piloto profissional, que eu seja muito bom pilotando, não é nada disso. O comentário é simplesmente de que eu me adaptei muito bem a essa moto. Eu não passo medo, não passo susto, nada do tipo. É uma moto que me atende muito bem. E aí a gente, depois desse comentário, a gente ficou pensando, né? Pô, agora imagina se a gente tivesse comprado a moto de 125 cilindradas. A gente não ia passar um ano com a moto e ia querer trocar. Com certeza. Ou então, né? A gente não ia viajar com ela. Porque eu acho que a maior diferença de uma 125 para essa seria justamente na estrada. Que, pra ser honesto com vocês, falando bem a verdade, essa moto eu acho que falta um pouco de força na estrada. Como eu estava comentando com vocês, essa moto ela gosta de andar até 120. Até 120 km por hora é uma velocidade que essa moto vai confortável. Ela não chia muito, não treme, não reclama, não bebe muito. É ok. Mas se você precisar de mais motor, ela vai. Até, vamos dizer, o máximo que eu já botei nessa moto, eu acho que foi 150 km por hora. O máximo, assim. Garupado, claro. A diferença dessa moto garupado para sem garupa é que ela chega mais rápido nos 150, só isso. Mas ela não passa disso, pelo menos eu nunca passei. Então a diferença dessa moto aqui para uma 125 seria justamente a força na estrada. Que para andar viajando, ela não é ideal. Uma pela questão do tanque de combustível, que eu estava comentando mais cedo no vídeo, que o tanque de combustível 10 litros é muito pouco. Essa moto ela foi planejada para um uso urbano, então o tanque dela só são 10 litros. E com relação à força também, e ao conforto também, né, de maneira geral, porque a minha posição de pilotagem aqui é bem diferente da do garupa. O garupa não vai tão confortável quanto eu vou aqui. Então o ideal talvez seria uma moto um pouco mais alta, para ela ser mais confortável para o garupa, né? Isso se a gente fosse planejar fazer várias viagens de moto e ter uma moto para viajar, uma moto com esse foco, que obviamente não é o caso aqui. Essa moto eu peguei pensando em andar na cidade, para atender a locomoção da gente dentro da cidade. E para esse propósito a moto atende muito bem, não tenho o que reclamar. Como a minha demanda pela moto é muito baixa, eu ando muito pouco com ela durante a semana. Vamos supor, a cada 15 dias eu tenho que ir para o escritório. Então, às vezes, a gente anda mais no final de semana. Durante a semana a moto fica parada praticamente. Então, normalmente eu abasteço essa moto uma vez no mês. E isso porque eu não deixo chegar na reserva, né? Quando eu chego em 2 pauzinhos ali, ou eu já vou e completo. Mas assim, e isso porque quando chega o final de semana, eu fico inventando qualquer coisa para andar. Se eu não tivesse com tanta vontade assim de andar, que eu fico procurando qualquer coisa para sair de casa para andar de moto. A verdade é essa.
eu realmente fico procurando o que fazer de moto. Mas se fosse pelo meu uso normal, eu ia abastecer uma vez a cada 2 meses, eu acho, pra ser bem sincero. Então assim, não tem do que reclamar. E é uma moto que me atende muito bem. Dentro da cidade a potência dela é excelente, ela tem mais ou menos 30 cavalos de potência. O consumo dela lá dentro da cidade são 30 km por litro, consigo andar 300 km. E é uma moto muito ágil e muito confortável. Como eu falei pra vocês, né? Essa moto eu me adaptei a ela muito bem de verdade. E acho que foi uma excelente escolha assim para ser a minha primeira moto. Não tô querendo aqui dar conselho para ninguém de começar com... Comece com 100 cilindradas, 125, 160, 200, 300. Não. Tô dizendo que para mim, no meu caso, começar com essa moto aqui foi perfeito. Agora a gente vai pegar a direita. E é engraçado que a gente pega a direita exatamente no momento que é antes do pedágio. Não vem ninguém. Então vamos lá. Tipo, o pedágio era aqui na frente. Aí você sai do pedágio um pouquinho antes, na última saída antes do pedágio. Previsão subiu um pouquinho, era 8h46, agora tá 8h47. Tá faltando 1h22 de viagem aproximadamente. Estamos chegando em Bom Barral de volta. Aqui tá um pouquinho com cara de necessidade de... com bastante emprego assim, de indústria, de fábrica. É a impressão que eu tô tendo, pelo menos. Cara, é muito legal você pegar a moto, pegar a estrada. São as paisagens muito bonitas de verdade. Às vezes não é nada, é só aquele momento ali, você fica se sentindo tão bem. E isso era uma parada que era muito raro de acontecer quando eu tinha carro. Eu adoro carro, né? Não é segredo pra ninguém. Mas essa sensação assim de liberdade, de curtir o rolê pelo rolê, era geralmente quando eu tava na estrada viajando. Era bem mais raro assim. Hoje, de moto, toda vez que eu pego a moto para pilotar, eu volto com um sorriso no rosto, assim. É muito legal, é muito massa. Não consigo explicar isso, não sei. Bom, pessoal, chegamos. Agora há pouco a moto entrou na reserva e a gente já tá chegando em casa, ou seja, percorremos aí mais ou menos 240 quilômetros com esse tanque de combustível.
Eu vou só dar uma paradinha, chegar em casa e aí eu vou dar uma olhada nos números. O odômetro da moto tá em 4.846. E é isso.